Olá, galerinha! Tia Lorena mais uma vez gravando uma aula de História. Lembrando que a gente vai começar corrigindo o dever de casa que foi lá do caderno, tá? Então pega o seu caderno aí, juntamente com o seu livro, que a gente vai estar começando um novo capítulo, para a gente começar a correção. Vamos lá? Meus amores, revolta da vacina. Não foi isso que caiu no nosso capítulo? Foi, né? Tia Lorena vai estar marcando aqui para vocês encontrarem a resposta, tá? Primeira questão. Ano em que o Rio de Janeiro tornou-se capital do Brasil. Gente, tá bem aqui, ó. Olha o ano. 1763. Número 1, corrigida. Posso ir para número 2? Vamos para número 2, né? Dá certo fazer aqui. Pronto, vamos lá. Número 2. Cite problemas sociais enfrentados pelas cidades do Rio de Janeiro, nas cidades do Rio de Janeiro. Que tipo de problemas? Olha aqui, ó. A cidade sofria problemas de saúde pública, como epidemias de várias doenças, falta de saneamento básico. Então, essa aqui é a segunda questão do seu caderno. Até aqui tudo bem? Posso apagar? Vamos lá, né? Terceira. A terceira diz o seguinte: que marco histórico houve em junho de 1904 na cidade de Rio de Janeiro? Gente, tá aqui no finalzinho da página. Olha aqui o marco, ó. Obrigatoriedade da vacina contra varíola. Terceira questão. Eu acho que também vocês acertaram. Vocês assistiram a minha aula na outra, né? Na aula passada. Terceira. Vamos para a quarta. O que dizia a quarta? Descreva como eram os aplicadores da vacina e o que faziam. Está aqui no comecinho da 235, ó. Os aplicadores de vacina eram considerados muito violentos. Eles entravam nas casas sem autorização, fazendo ameaças de multa. Em alguns casos, vacinavam as mulheres mesmo quando seus pais ou maridos não estavam em casa. Essa aqui é a quarta questão. Número 5. Quanto tempo durou a revolta da vacina? Olha aqui quanto tempo durou. 6 dias, né? Daqui, ó. Número 5. 6 dias. Aí ele continua. Número 6. Defina barricada. Olha aqui, gente. Está bem aqui embaixo no nosso glossário, ó. Barreira improvisada, né? Número 6. Aqui, ó. Número 6. Número 7. Líder da campanha de saneamento. Quem era o líder? Ó, o médico Oswaldo Cruz, número 7. E a número 8 é pessoal, para você falar um pouquinho, né? Falar um pouquinho sobre a importância e dizer quanto bem ela traz à nossa população, que é sobre a vacina. Até aqui tudo bem? Ótimo, dever de casa corrigido. Hoje nós vamos para um novo capítulo. Certo? Na página 237. Lembrando, tá, gente, que a página 237 não é que ela seja diferente, mas ela vai trazer o direito do trabalho, direito ao trabalho, né? Será que as pessoas têm esse direito, né? Será que nós temos realmente trabalho para toda a população? É isso que nós vamos ver. No começo do capítulo, a gente vê algumas pessoas, né, trabalhando, administrar uma empresa, limpar a casa, dar aula, dirigir caminhão, fazer artesanato. Nós temos aqui 3, 4, 5 formas de trabalho. Vamos ver o que traz o começo do nosso capítulo. Direito ao trabalho. O trabalho é fundamental para que todos possamos suprir as necessidades diárias. Neste capítulo você vai estudar a questão do direito ao trabalho e como isso impacta diretamente a sua vida. Conversa vai. Observem as imagens. Todas representam forma de trabalho? Claro, né, gente? O que é trabalho? O que é trabalho? É você fazer o exercício de alguma coisa? É você praticar alguma ação? Conversa vem. O trabalho é qualquer atividade que preste serviço, transforme ou crie algo. Isso possibilita sustento e vida digna às pessoas. O trabalho também cria relações de solidariedade e é útil para a sociedade. Observe ao seu entorno e responda, ou seja, ao redor de vocês. Quais elementos são frutos do trabalho humano e quais não são? Você vai colocar aí o que você acha, né? Vamos para 238. O ser humano sempre trabalhou desde a pré-história, né? A gente tem aí os homens das cavernas. A caça, a pintura, o artesanato e a agricultura são formas de trabalho. Passem um traço nisso aqui que é super importante, tá? Até aqui, ó.
Conforme as cidades surgiram e cresceram, foram construídas relações sociais e de trabalho mais complexas. Das primeiras cidades até as organizações atuais, a complexidade aumentou. Como podemos ver em nossos meios urbanos, nas fábricas, no comércio, nos bancos e em tantas outras áreas. Aí eu tenho aqui dois tipos, né? Existem indivíduos que trabalham pesquisando, investigando o passado. Aqui você percebe que é um arqueólogo, né? Ó, que ele está investigando aqui um tipo de fóssil. E esse aqui já está trabalhando, né? Pesquisando. Eles podem ser historiadores ou arqueólogos, olha aí, né? Quando os trabalhos assumem a forma de empregos, como nos exemplos citados acima, eles devem ser remunerados. O que é remunerado, tia Lorena? Pagos, né, gente? Você presta um trabalho e a pessoa lhe paga, o que nem sempre ocorreu na história do Brasil. A gente sabe disso por quê? Porque muitos deles trabalhavam por pratos de comida, né, para beber uma água. A gente sabe disso, que a tia Lorena já falou em muitas aulas sobre isso. Continuando. Durante os períodos colonial e imperial, foi praticada no Brasil a exploração da mão de obra escrava de indígenas, africanos e seus descendentes, nas principais atividades econômicas desenvolvidas no país, com a lupa na mão. Observa aí, gente. Quando o trabalho escravo era permitido no Brasil, havia preocupação com o direito social ao trabalho? Havia, gente? Não, né? Por quê? Porque não tinha fiscalização. Né? Então você sabe que acontecia isso aí, né, com o trabalho escravo, as pessoas mesmo eram escravas do outro, né, sem receber nenhum tostão, porque não tinha a fiscalização correta, né? Então você vai estar justificando aí, ok? Para saber mais, a escravidão é proibida no Brasil desde o ano de 1888, você sabe disso porque a princesa Isabel assinou a lei, né? Apesar disso, existem muitas denúncias de trabalhadores em condições semelhantes à escravidão. Leia a reportagem a seguir. Trabalho escravo no sul de Minas. 15 foram resgatados em fazendas de café. Olha que interessante, gente. E por incrível que pareça, né? Isso não é um texto velho. Vamos ver. A necessidade de emprego, aliada às falsas promessas, engana milhares de pessoas todos os anos, que acabam submetidas a condições degradantes de trabalho. Foi assim com 15 homens e rapazes resgatados em Muzambinho, sul de Minas, na semana passada. Então esse texto é recente, é de 2020. Eles estavam há meses trabalhando com a colheita do café, em péssimas condições. Funcionários contam que ficaram até 3 dias sem comer e não tinham condições mínimas de alojamento, ou seja, não tinham onde dormir. Na colheita do café, é necessária uma máquina para realizar o trabalho, de valor médio de R$2.000. Cada trabalhador da fazenda foi obrigado a comprar a sua e pagar pela gasolina que gastava, uma situação totalmente irregular. Gente, observa de quando é esse texto, ó, de 2018, mas foi publicado agora por quê? Porque é algo recente, né? Século 21. Trabalho infantil, onde eu quero entrar. Ah, tia Lorena, a minha mãe manda eu varrer a casa, lavar a louça, limpar os móveis. Isso é trabalho infantil? Não. Você está sendo pago para isso? Não, você está ajudando nos serviços de casa. Trabalho infantil é quando você recebe algo pelaquilo. E você sabe que isso é proibido, né? Vamos saber por quê? Na época do fim da escravidão e no início da República do Brasil, foram construídas muitas fábricas. Nelas contratavam-se homens, mulheres e crianças, até o começo dos anos de 1900. Era muito comum que as crianças trabalhassem em fábricas, engenhos e oficinas. O salário delas costumava ser menor que o dos adultos. O trabalho infantil é proibido no Brasil atual, mas nem sempre foi assim. Por muito tempo, considerou-se que as crianças deviam ajudar na manutenção das famílias, atuando como entregadores, carregadores, sapateiros e inclusive como funcionários da fábrica. Observa, gente, essa imagem aqui, ó. Né? Apesar de proibido, o trabalho infantil ainda é comum nos países, inclusive no Brasil. Isso aqui é uma foto recente. E você está vendo que as crianças aqui estão trabalhando como catadores de lixo. A primeira lei, olha que interessante, né? Porque tudo se tem na Constituição. O que vira lei precisa ser cumprido, né? A primeira lei que regulamentou o trabalho infantil no Brasil foi o decreto, olha o número, 1313 de 1891, que determinava que, passe o traço disso aí, ó,
idade mínima para o trabalho efetivo era de 12 anos. Crianças menores de 12 poderiam trabalhar, mas sob condições de aprendizes, certo? Isso aqui foi a primeira lei que surgiu sobre o trabalho infantil. Continuando. Essa regulamentação mudou apenas em 1927, com o Código Melo Matos. Nesse código, o trabalho noturno à noite foi proibido para menores de 18 anos e apenas maiores de 12 anos poderiam ser aprendizes. Tia Lorena, eu já ouvi falar do jovem aprendiz, né? Muitas adolescentes estão trabalhando no jovem aprendiz. Tia Lorena, a senhora não me disse que não pode trabalhar? Alto lá. Lá eles estão como aprendizes, eles estão aprendendo uma forma de trabalhar, tá certo? Podem ganhar dinheiro? Podem, porque eles estão exercendo um tipo de serviço. Porém, não pode ser registrado nada, né? Porque eles ainda não completaram a maioridade. No entanto, foi só o decreto da lei número 5.452, de 19 de maio de 1943, que definiu regras e condições para o trabalho do aprendiz, que deveria ser maior de 14 anos. Isso aí é aprendiz, tá, gente? Hoje em dia é maior de 14, você pode arranjar um emprego lá no jovem aprendiz, que é para você aprender a entrar no mercado de trabalho. Agora vamos para o mão na massa. O texto a seguir é parte de uma carta de um representante da Companhia de Tecidos Paulista, em 1927. Por toda parte do mundo é permitido crianças trabalharem nos bancos de fiação, sendo para este trabalho necessário o serviço de pessoas com mão muito pequenas. Olha o ano, 2005, né? Aí vai para a pergunta. De acordo com a carta, por que era adequado que as crianças trabalhassem em fábricas de tecido? Gente, por quê? Porque tinham o quê? As mãos. Opa, a tia Lorena ia dizendo a resposta, né? Vocês vão estar colocando aí na número 1. Número 2. Atualmente, os donos de fábricas podem contratar crianças? Pode, gente? Não, né? Por quê? Porque o trabalho infantil é proibido. Opa, a tia Lorena vai dizer a resposta. E aqui vai falar um pouquinho, que a gente vai ver na próxima aula, mas a tia Lorena já vai dar uma introdução. Greve de trabalhadores. Nessa mesma época, muitas pessoas migraram para o campo das cidades, buscando empregos e melhores condições de vida. Os salários costumavam ser muito baixos e as jornadas de trabalho muito longas. Isso aqui a tia Lorena vai dar uma introdução na próxima aula. Por quê? Porque eu vou falar de greve. Meus amores, dever de casa é super fácil, exatamente voltado para a minha aula de hoje, o que eu dei na aula de hoje, tá certo? Espero que você tenha marcado muita coisa, que a gente falou de muita coisa interessante, principalmente do trabalho proibido, né, que é o trabalho infantil. Tudo bem? Qualquer coisa, você sabe onde me encontrar, a tia Lorena está aqui para ajudar. Meus amores, beijo, a gente se encontra na próxima aula.